Acho que tá gravando. Tá Ó, ótimo. Então, eu vou começar formalmente agradecendo a você, Nanda, e ao Palmeirinhos, claro, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Amanda e Luciene, conheço vocês também, que ótimo. Então, é uma roda de conversas, né? Então, praticamente uma roda de capoeira, filho. uma roda de Eu, capoeira. Com um não, eu que manco, tenho que né? Que eu ainda estou com agradecer. aquele pé torcido, então eu vou capengar aqui na apresentação. Deixa eu abrir aqui, eu acho que é melhor. Olha, quem chegou foi a Ariane. Então, eu vou admitir lá o grupo aqui. Oi, Ariane, tudo bom? Consegue nos ouvir? Genaro, eu acho que a gente tem que agradecer você também por ter topado essa empreitada aqui pra gente. Ah, não, prazer é todo meu, prazer é todo meu. A Ariane, eu acho que está se juntando a nós agora. Não, prazer. Eu trabalho com educação, vocês sabem, a maioria das pessoas aqui sabe. E eu sempre digo para meus alunos que né, quem entra nessa coisa de virar professor é só um pretexto para ficar aprendendo, né? Então, para mim foi um pretexto de, né, sentar a bunda e fazer meu dever de casa e preparar uma coisinha assim para de repente provocar uma conversa e fazer sentido, né, principalmente do significado do tratado para nós, migrantes, né, que chegamos um pouco depois nessa conversa nacional, né? Então, assim, deixa eu só abrir aqui, eu prometo, quer dizer, vou tentar não entediar vocês com slides, tem o famoso Death by PowerPoint, né? Que é um fenômeno atual. Eu vou tentar não matá-las. Você só confirma se vocês estão vendo full screen, tá grande aí? Pra mim tá. Tá? Ah, não, tá. Tá, tá modo apresentação, né? Moda pra... Não, tá modo você que vê. E agora? Ainda não. Não? Olha, curioso. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar de novo. Deixa eu ver agora se melhora. Estou trabalhando em duas telas e com a filha no colo, então peço desculpas aqui, viu? E Já ainda é ontem. é o famoso, exatamente, ainda sou limitadíssimo. E agora, full screen? Vamos fingir que tá, Peraí, tenta agora. E agora? né? Né? Ainda não. Continua. Nada muda, é isso? Não, nada muda. Interessante, olha para isso. Você já clicou o Não share? sei. E agora tá como? Eu cliquei o share, não foi da linha, tá vendo? Vamos ver agora aqui, ó. Vou fazer uma mágica agora da linha. Vamos ver. E agora? Não é possível. Full screen? Your screen sharing is paused. Is it pause? Tá Vamos ver. dizendo paused. Da linha, minha secretária aqui. Vamos ver agora da linha. Uhum. E agora? E agora? Yay! Olha, para Funcionou! isso. Precisava dessa companhia luxuosa aqui. Ih. Então, assim, esse print screen aí é bacana. Eu roubei descaradamente de um livro da Cláudia, da Cláudia Orange. Eu vou mute aqui a Ariana, descaradamente também. É da Cláudia Orange, depois eu posso passar a referência. É uma Dame Cláudia Orange, que é uma das maiores historiadoras e de quem eu aprendi muito sobre o Tratado de Waitangi. Só para me apresentar rapidinho, sem entediar vocês, eu sou historiador de formação e hoje em dia eu trabalho no Instituto de Educação aqui da MESC, né? Aqui eu estou em Auckland. Emprego em menos que 2 meses. Isso. Depois E eu, depois eu falo sobre isso. Mas ainda trabalho, né? Com a educação, eu vou continuar trabalhando. E posso, meu amor. É, enfim, e só para dar por isso, assim, meu viés vai ser um pouco de historiador. Eu sou um historiador que forma futuros professores de história. Então, se vocês não gostam de história, eu acho que o momento de sair do Zoom agora de fininho é agora, sabe? Porque eu não tenho outra maneira de ver o mundo senão pela lente histórica. Mas, claro, como o tema é Tratado de Waitangi, vocês estão aqui voluntariamente, eu sei que é porque vocês escolheram e devem ter alguma afinidade com história, né?
Eu acho que assim, para estruturar um pouco uma apresentação bem rápida, por isso que eu botei breve ali, dar um contexto histórico breve, assim como eu entendo, né, do tratado, depois falar um pouco de legados de presente e finalizar um pouco sobre essa discussão que eu acho ainda confusa, foi muito confusa para mim entre biculturalismo e multiculturalismo, que é o que nos afeta, né, multiculturalismo. Então assim, rapidinho, de novo só falar para começar dando esse disclaimer, uma ressalva, né? Eu não sou especialista no tratado, então, assim, eu também não sou nem Maori nem Paquirá, né? Então, eu sou um Tangata Tiriti, vou tentar explicar como eu entendo essa palavra Tangata Tiriti, mas, enfim, vocês estão com uma péssima opção aqui de pessoa para falar sobre o tratado. Mas é o meu lugar de fala, eu tenho algumas ideias, óbvio, porque eu tenho que, como professor, eu lido com o tratado todo dia, digamos assim, mas só para deixar bem claro de onde é que eu venho e de onde é que eu falo as limitações. O tratado histórico, digamos assim, é uma coisa que me chamou a atenção. Fui para Waitangi, não sei quem aqui já foi em Waitangi, lá em cima, onde ele foi assinado, né? E a data 6 de abril, 1840, escrito às pressas, né? Ele precisava ser traduzido e os problemas de tradução são o grande tema do Tratado de Waitangi, né? Uma das coisas que eu aprendi lendo a Cláudia Orange é que o tratado não é um tratado, são várias cópias do tratado, né? Essa, eu acho, eu posso estar errado, mas essa é a original, que foi escrita em pele de animais, eu não sei se foi ovelha, e depois você tem oito outros documentos que foram escritos em papel. Só um é traduzido para o inglês, os outros todos estão em Maori, e eles foram espalhados pela Ilha Norte e pela Ilha Sul nessa coleta de assinaturas. Então, o tratado, a primeira parte assinado em 6 de abril, mas depois demorou meses até chegar à Ilha Sul, e são vários documentos. Todos eles, hoje em dia, estão na Biblioteca Nacional, em Wellington. Então, assim, vocês que estão em Palm têm esse privilégio, é só descer para Wellington e ir lá para a Biblioteca Nacional e ter acesso a esses documentos. Não só esse, mas como outros grandes documentos nacionais da Nova Zelândia, como a petição, né, das sufragetes, que mudou a história desse país. E também tem a Declaração de Independência das tribos indígenas Maori, que aconteceu 5 anos antes do Tratado de Waitangi. Mas, enfim, são documentos fundacionais, né? A gente tem a Carta de Caminha, né? E outros tantos, a nossa Constituição. Esses seriam, assim, a Declaração de Independência, né? Que foi em 1835, o Tratado de 1840 e a petição, que eu não sei, mas é década de 80, né? Se eu não me engano. São aí os três documentos fundadores da Nova Zelândia, de acordo com os historiadores. Só para dar um contexto bem rápido, eu prometi que ia ser breve, assim. Se vocês estiverem no norte da Nova Zelândia, do lado de Waitangi tem essa cidade chamada Russell, que hoje em dia é associada com turismo, né? Plácida, linda, etc e tal. Era longe de uma cidade plácida e calma nos idos do século XIX, né? Foi onde os colonizadores europeus chegaram. Os ingleses tinham franceses também, antes tinham tido é, é, Dutch, né? Holandeses, enfim, aquela bagunça imperialista que estava acontecendo no século XIX. Todo mundo queria um pedacinho do mundo. Aqui a disputa era entre ingleses e franceses. É importante falar isso porque os ingleses, em algum momento, se estabelecem, muitos deles no que os maoris chamavam de Kororareka, né? Esse foi o lugar onde os ingleses chegaram, principalmente naquela época, interessados no comércio de baleias e focas. Pele de focas e baleia tinha muitos usos comerciais, inclusive pelo óleo, né, como combustível. Só que assim, os ingleses, imagine aí, né, vários navegantes, homens, longe de suas casas. Então os relatos são de muita desobediência civil, vamos colocar assim, né? Muitos beberrões, muito crime. E os maoris começam a ficar incomodados. De algum jeito é isso que leva a essa pressão assim das tribos maoris para falar, olha, rainha, na época era a rainha Vitória, tem que tomar conta dessa galera aqui porque eles são de péssimo comportamento, de algum jeito. O tratado tem a ver com isso e também com uma sagacidade inglesa dizendo, olha só, se a gente não fizer um tratado com essas tribos indígenas, os franceses
farão. Então vamos tomar essa iniciativa e fazer esse tratado. Só um contexto, eu falei que era uma quick and dirty panorama histórico. A gente pode falar mais de história, se vocês quiserem. Mas isso aí, basicamente, esse contexto imperialista do século XIX e também esses baderneiros que estavam no que é atualmente Russell explicam um pouco esse tratado feito, redigido, né? Dia 5 basicamente, e dia 6 os primeiros Rangatira, que são os chefes, assinaram esse tratado. Mas depois, meses ainda, né? Passariam até que o tratado fosse assinado por mais de 500 lideranças até o sul da Nova Zelândia, né? Então, isso aqui que eu vou demorar mais um pouquinho, quer dizer, demorar não, eu só vou ser mais delicado, porque eu acho que é o mote da confusão, né? O mote da confusão, e não sou eu que estou falando, eu vou falar, obviamente, baseado na Cláudia Orange e no Michael Belgrave, os historiadores do tratado, é a tradução dos tratados, né? O tratado, ele é... Posso, meu amor? Só um segundinho. Aqui, ó. O tratado, óbvio, ele foi escrito primeiro em inglês e depois ele foi traduzido por o Henry Williams e o filho dele, né, que não falavam tão bem Maori, mas porque ele tinha que ser lido pelas lideranças maoris, que tinham que concordar com tudo que estava escrito ali e assinar, né? Ou alguns que não podiam assinar botaram seus nomes lá. Só queria falar, dar boas-vindas para Walter e para Renata e Carla e Renata que chegaram aqui. Tudo bom? É, e é um tratado, não sei quem aqui já leu assim, mas você lê em 5 minutos, porque ele é muito curto. São 3 parágrafos, basicamente. Tem um preâmbulo, e o preâmbulo é muito importante para a gente que vem de fora, vocês vão ver. Mas ele é relativamente simples, assim. O primeiro parágrafo, e aqui é a versão Maori traduzida para o inglês, né? Mas só para enfatizar por que que, na origem dessa confusão toda até hoje, essa mal tradução do tratado, que para alguns foi maliciosa, para outros foi falta de conhecimento dos tradutores, o pai e o filho Williams lá, né? Mas aqui, minha interpretação, né? Baseada nesses historiadores. O primeiro parágrafo, o problema foi com a tradução da ideia de governança, governments, né? Os maores achavam que eles estavam assinando, basicamente, um tratado que dizia: olha, rainha Vitória, tem esses baderneiros aqui, a gente te dá permissão para você governar os seus baderneiros. A governance. A gente está te dando governance sobre eles. A palavra que foi usada no texto em Maori é Kawanatanga, que foi uma palavra criada, não existia no vocabulário Maori, mas Kawana parece que era governo, governança, virou governança. Neologismo, e eles assinaram, beleza? Porém, aí é o X da questão. Na versão inglesa, governança, Kawanatanga foi traduzida como Powers of Sovereignty. E a gente sabe que sovereignty é soberania. É uma palavra muito mais forte em direito internacional. Então, aí é o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, que também tem problemas de tradução, né? Assim, o que os maoris dizem é o seguinte: se a tradução fosse perfeita, honesta, e aí, aquela coisa, foi malicioso ou não foi? A palavra que eles teriam que ter lido era Tinoranga Tiratanga, que é o termo de soberania dos maoris. A palavra talvez mais importante maori hoje em dia é Tinoranga Tiratanga. A bandeira maori chama Tinoranga Tiratanga, que é de autodeterminação, né? Não estava lá no texto deles. Eles viram Kawanatanga e falaram: então, beleza, vai ser governança, a gente topa isso, para a rainha governar os baderneiros que estão lá em Russell, né? O segundo parágrafo, e aí na versão Maori, aí dizia, não, vocês vão ter soberania, chieftainship, é traduzido, chieftainship, é Tinoranga Tiratanga, na versão Maori, né? Então eles falaram, olha, a gente entende isso, eles vão nos dar Tinoranga Tiratanga sobre as minhas terras, lands, villages and treasures, que é uma péssima tradução, porque Taonga é a palavra Maori, Taonga são treasures, mas são materiais e imateriais. Então são terras, são ouro, mas também são toda, é a língua, enfim, as histórias, as waiata. Taonga é muito mais para o Maori do que tesouros como a gente pensa, que a gente sempre acha, normalmente pensa em tesouros materiais, né? Mas enfim, tava lá na tradução deles que a rainha dá Tinoranga Tiratanga para eles. Eles assinaram. Só que como é que estava no inglês? Undisturbed
possession. Não estava. A gente vai te dar soberania absoluta sobre suas terras. Então tem esse problema de tradução no tratado, né? Dessas duas, basicamente nesses dois parágrafos, que gera essa confusão toda, né? Então, resumo da ópera, né? Sovereignty foi mal traduzida como Kawanatanga no texto Maori. Tinoranga Tiratanga foi mal traduzido como possession no texto inglês. E aí a crítica dos maores, né, os que são críticos, é isso. Eles falam o seguinte: meus ancestrais nunca teriam cedido soberania para a Rainha Vitória. Nunca. Se estivesse escrito, a gente vai te dar Tinoranga Tiratanga. Jamais, né? Porque isso seria incompatível com a noção deles de Tinoranga Tiratanga das terras deles. Eles só concordaram em dar governança. Enfim. Desculpa, parece uma coisa pedante e é chata e boring, mas é o cerne dos problemas, como eu entendo. É, Isso aqui, não sei quem conhece a Maia, que faz um trabalho tão bonito aqui com o canal dela, o Que Ora Brasil. Ela me mostrou que, poxa, é um projeto tão bonito. Se vocês quiserem ver a tradução em português, a Associação de Tradutores da Nova Zelândia fez a tradução com outros, em 30 línguas. Deixa eu botar esse link para vocês aqui no chat, porque é um projeto tão bonito. E lá, o que eu achei mais bonito é que eles fazem uma tradução do tratado que corrige esses erros de tradução, o pecado original da tradução. Então tá certa a tradução agora na versão em português, o que é bem bonito Então, todo o mérito aí aos tradutores desse país, em 30 línguas, que fizeram não só esse trabalho voluntário, mas acabaram corrigindo também os defeitos de tradução do tratado original. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu tenho a cópia em papel, quem quiser. Física, né? Que Quem quiser. legal. Porque eles deram todas no MMC. E aí eles me entregaram em português. Então, se alguém quiser uma cópia física, eu faço para vocês. Oh, Nanda, seria ótimo. É tão bonito esse trabalho deles. Mas Uhum. enfim, deixa eu continuar aqui se para tá full screen, voltou a ser o Dalinha, me ajude aqui de novo. Dalinha me salvou. Vocês perderam isso, Walter e Carla. Dalinha teve um insight aqui. Cadê Dalinha? Agora. Rosa. Tá, deve estar funcionando. Tá agora? Full screen? Agora tá, né, Dalia? Ótimo. Então tá, deixa eu continuar aqui, eu prometo que acaba. Só para complicar essa história, isso tudo foi os defeitos de tradução, né? Os defeitos de tradução. Só que o que acontece no século XIX ainda, né? A famosa, né, New Zealand Wars, né, que já foi chamada de Land Wars, já foi chamada de Maori Wars. Hoje os historiadores chamam de New Zealand Wars. Foram as grandes batalhas por terra na Nova Zelândia. Aconteceram em todos os lugares da Ilha Norte, um pouco na Ilha Sul também, mas basicamente na região de Waikato, né, porque é uma região super fértil, perto de Auckland. E foram décadas, tem gente que usa o termo genocídio, enfim, isso gerou e gera até hoje, né, porque é relativamente recente, né, algumas gerações, esse legado de grievance, né, de ressentimentos, né, de perda de terra, né, os maoris sempre voltam a falar que perdemos, né, todo o nosso território nessas guerras. Essas guerras, obviamente, foram violações do tratado para os maoris, por isso que você ouve sempre treaty breaches, né, baseado nisso, principalmente nessa perda de terras que eram taongas, que eram tesouros para os maoris. Isso gerou também, assim, aí é um twist positivo na história, o Tribunal de Waitangi, que a gente pode tentar também conversar sobre ele. Eu não sou especialista, não sou advogado, obviamente, mas o tribunal muda a história desse país, porque ele começa a falar, olha, houveram essas violações do tratado, a gente precisa de um fórum para discutir exatamente o que aconteceu. E aí várias populações maoris vão para o Tratado de Waitangi para dizer, olha, a gente morava nessa terra, nossas famílias tradicionalmente, e perdemos nossa terra.
E aí estão acontecendo desde então vários treaty settlements, né? Uma tentativa de reconciliação histórica, digamos assim. Só para falar tudo isso, século XX, enfim, todo nesse panorama bem rápido, uma quick and dirty história aqui da Nova Zelândia, foi marcado por milhares de lutas políticas, sociais, educacionais maori, obviamente, vários rikoi, que são essas caminhadas, né, civis. Tudo muda, assim, ó, se vocês quiserem, assim, não conhecerem, quiserem estudar, um período que muda tudo é o tal do Tour do Springboks, né? Springboks, para quem não conhece, é o time de rugby da África do Sul e veio fazer um tour na Nova Zelândia na década de 80, quando a África do Sul ainda era apartheid puro. Aí várias populações progressistas devem falar, não, aqui não, chega, né? A gente não vai dar as boas-vindas para uma seleção racista, porque a gente mora num país bicultural. Aí seria outra, digamos assim, violação do tratado, receber racistas aqui. Tem um documentário sobre isso, o bicho pegou, literalmente. Vamos usar a linguagem mais técnica, o bicho pegou. É, protestos, brigas, gente presa, etc, etc, etc. Mas isso une o país, né? Isso é um dos momentos de orgulho. Quem esteve lá fala de que, como Maori, de algum jeito, muita gente fala como se fosse equivalente aos maoris e os ingleses lutando juntos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Uma sensação de união, de fraternidade entre as duas raças, as duas etnias, digamos assim. Enfim, vejam um documentário se vocês não viram. Tem outro momento bem fundador da Nova Zelândia, que é Bastion Point, que é uma ocupação de 59 dias num lugar de Auckland aqui, que os maoris não queriam que fosse construído casas para a classe média, eles queriam que era um lugar sagrado. Isso também foi um dos outros momentos fundadores aí dessa luta. Outro, assim, só para chamar a atenção, assim, Dália foi para o Kohanga. Kohangaria, para quem não conhece, é a creche Maori, né? Isso para todos, e eu estou falando, estou citando enquanto eu falo aqui, eu lembro de meus colegas maoris falando que isso muda tudo no país também. Porque é quando os maoris falam, olha, tudo bem, a gente está fazendo protesto, isso tudo, mas a gente precisa agora de uma ação proativa. E a ação proativa, de onde eles começaram, foram a criação do Corrangareu. O Corrangareu são creches maori, mas a metáfora Corrangareu são literalmente ninhos da língua. Eles queriam criar ninhos para a língua maori, para ela florescer de novo. Que eles falam, olha, só com a população, novas gerações falando maori fluentemente, e por falar a língua, a gente sabe na Irlanda, com um projeto como Palmeirinhos e Brasileirinhos, falando a língua você tem acesso à cultura, você tem um orgulho, etc e tal. Por isso que eles começaram com Corrangareu. É uma das histórias de sucesso, é um template educacional que muitos outros países, Brasil inclusive, tenta copiar para a revitalização de língua indígena. Aí eles foram estratégias. Depois do Corranga, aí quando os alunos do Corranga cresceram, eles precisavam do quê? De escolas primárias e de escolas secundárias. Então, o Cura, Kaupapa, as escolas maiores que estão aí. Palmas Norte tem algumas fantásticas. E aí, depois, esses meninos e meninas que passaram pelo Corranga e depois pelas escolas primárias e secundárias iam precisar de universidade. Então, tem os Pare Wananga também, que é outra história de muito sucesso, assim. É, universidade de imersão total na língua e na cultura e na epistemologia maori. Tem muita gente que fala, chamam de uma renascença maori, que é uma renascença de língua, cultural e epistemológica, digamos assim, de conhecimento, né? Que é muito inspiradora. É, beleza. Acabei com um pouco do tratado, história, um pouco também falei dos legados, das contradições, e, enfim, terminei, eu acho que com um twist positivo, né? Com toda a criação do sistema educacional Maori de imersão. Eu acho assim, para a gente, e também para eu parar de falar, eu acho que é discutir, eu acho a implicação talvez disso tudo para a gente, né? Uma geração multicultural de imigrantes recentes, a gente chega nas waka, a gente não chega nas waka de barco, a gente chega nas waka pelo ar, né? Mas estamos partes agora desse grande debate nacional que está acontecendo, né? Agora com a mudança de governo, vocês já viram aí, tem todo um debate bem delicado que o David Seymour trouxe aí uma tentativa de criar uma nova lei para mudar a interpretação do tratado. A gente pode falar sobre isso, não sei qual é a opinião de vocês,
mas é bem delicado. Mas eu acho assim, para discutir multiculturalismo é bom só revisitar a terminologia, né? Os maoris sempre eles se autodefinem como Tangata Feno. Eu não sei se vocês conhecem um termo, mas Tangata é pessoas, né? Tangata. E feno é terra. Feno é terra, mas também é placenta, né? A língua maori é sempre muito polissêmica, né? As palavras significam várias coisas. Por isso que os maoris, quando eles têm um nascimento, eles enterram a placenta da mãe da criança na terra, que é a terra. Então, placenta é terra enfim, tangata fina. Por isso que eles se autodenominam as pessoas da terra. Paquirá tem uma origem controversa, mas não é derogative, não é negativa, né? Parece que tem a ver com uma mitologia maori que falava de seres brancos que cruzaram o mar, enfim. Mas Paquirá é associado, Dália deu risada aqui, com essa etimologia chula minha, né, Dalinha? É, mas hoje é o termo utilizado basicamente para europeus, né, neozelandeses que se auto-identificam como europeus, né? Tauiwi, eu não sei se já ouviram essa palavra, é muito usada para estrangeiros em geral. Tauiwi, eu sempre me auto-identifiquei como Tauiwi, até recentemente, quando me ensinaram que talvez a melhor palavra para a gente se auto-identificar seria como Tangata Tiriti. Tangata Tiriti eu acho bacana, né? Me convenceram, vou tentar convencer vocês. Porque Tangata Tiriti, Tangata, pessoas, mas são pessoas do tratado. Então, o que que são pessoas do tratado? Na minha interpretação, aí sou eu, de novo, chulo, viu, Dalinha? São não Maori, que não se identificam necessariamente como europeus, né? Que a gente não é, brasileiros, no nosso caso, mas que conscientemente tentam honrar o tratado. Mesmo tendo chegado recentemente na Nova Zelândia, a gente sabe que tem um tratado que foi criado lá atrás, mas que a gente está tentando, na medida do possível, entender e fazer parte dessa conversa. E aí, sempre se perguntar o que que significa honrar o tratado, na real, né? Como Angata Tiriti. Não somos Paquirá, não descendemos daquelas pessoas que assinaram, né? Não éramos sujeitos da Rainha Vitória, não somos Maori, mas estamos aqui, então temos alguma parte nessa conversa nacional, né? E aqui eu estou roubando ideias claro, de Tangata Tiris, que já vem fazendo um trabalho. Eu não sou especialista, né? Eu falei no começo, mas tem gente que interpreta que para a gente é importante, como migrantes, porque a gente pode interpretar o próprio Tratado de Atang como o primeiro documento, e desculpa aí pelo typo ali, como o primeiro documento de imigração da Nova Zelândia. A gente pode interpretar porque o tratado, de algum jeito, permitiu que estrangeiros vivessem e viessem que os maores aceitariam eles aqui, basicamente. Foi o primeiro documento. E a consequência disso é claro que se a gente honrar todo mundo esse tratado, isso vai criar um ambiente onde a diversidade e novos estrangeiros continuem a chegar e contribuir com esse país. Aí onde é que está isso no tratado? Isso está no preâmbulo. Eu tive que reler porque eu não lembrava. Se você ler o preâmbulo, a gente falou do primeiro parágrafo, do segundo parágrafo, eu nem falei do terceiro, o terceiro nem interessa. Mas é no preâmbulo que tem essa ideia de que, olha, os maores aceitam de algum jeito conviver com sujeitos da rainha, the subjects, né? Her subjects, os sujeitos da rainha Vitória, mais others yet to come. Então, os others yet to come somos nós. Então, é por isso que a interpretação desse tratado como tem uma coisa que eu aprendi fazendo uns cursos aí, não sei onde é que foi, talvez no Multicultural Center até, viu, Nanda? Mas eles falam assim, que é essa base forte, histórica e bicultural que sustenta e dá força ao multiculturalismo do presente. Eu já vi outros maores falar isso, né? Então, por que que o biculturalismo é importante? Ele não é incompatível com o multiculturalismo, não, ele cria bases fortes. Esse tratado que prevê que povos vão chegar ainda e que eles são bem-vindos se eles honrarem o tratado. Então, por isso que esse migrantes conscientes como nós do tratado são bem-vindos. Eu gosto muito de Sir Mason Dury, que é um cara, um professor, né, emérito da Messi, e ele fala uma coisa muito bonita, né, que ele fala assim, olha, o tratado também permite a gente pensar
para além dessa oposição, volta e meia, eu não sei se vocês ouvem isso, né? Maori contra europeus, etc e tal. Parece que tem uma briga, mas não tem, né? O que ele convida a gente a pensar é essa interface produtiva de conhecimentos de Maori e não Maori, né? E é isso que ele fala, que faz da Nova Zelândia um lugar distinto, interessante, único, sabe? E é bom nutrir isso, segundo ele, trabalhando essa interface. E aí isso se acontece nas artes plásticas, está acontecendo, né? As coisas mais interessantes das artes do país estão acontecendo nessa interface, né? Entre a tradição europeia, esse piano aí de Michael Parekofai, com as tradições de Whakairo, né? De escultura neozelandesa, Maori. Gosto muito do trabalho da Lisa Reihana, que ela trabalha com todo esse lado tecnológico digital, que é um legado bom europeu, mas também com os mitos maoris, né? Aí é um tangaroa vindo de surf, surfando para Nova Zelândia. Eu gosto muito. Quem já ouviu Six Six, ouviu o Pepe Ra, já se comoveu, sabe que na música também as coisas mais interessantes são essa mistura, essa interface entre a música europeia e a música maori. Na televisão também, né? Essa interface entre entretenimento europeu e também a maneira de fazer isso de uma lente maori. Assim, eu fico coletando exemplos dessa interface produtiva. Minha escola. Em educação, Dália está vendo a sua escola, Dalinha. A gente tem muitos exemplos, e aí eu volto à educação porque é onde é meu lugar de fala, de algum jeito, né? A gente está vivendo agora, pensando nessa interface produtiva do mundo maori e do mundo europeu, tem uma mudança curricular acontecendo as we speak, né, nesse momento, toda fundada nesse princípio que chama Mana Orite Motematauranga, que é um palavrão, né? Mas é basicamente paridade epistemológica entre as tradições maori e as tradições europeias. É um currículo extremamente ambicioso, que ele está pedindo que educadores, né, e managers também, principals, né, e todo mundo envolvido na educação, pense a educação em duas lentes que são iguais, que têm paridade, né, as lentes Maori e as lentes europeias. Está dando trabalho, porque ninguém foi treinado nisso, né? Eu já vi gente chorar em pânico, eu não vou conseguir. Mas na minha universidade, porque a gente teve que, né, integrar Tereu Maori, a língua, com Matauranga Maori, que é a epistemologia Maori. Na MESSE, a MESSE se declarou Te Tiriti Led recentemente. Isso significa basicamente isso, né? Que a gente está precisando aprender Maori. Eu fiz já curso de Maori bastante. Aprender Tikanga Maori, que são protocolos culturais Maori. E a última fronteira, que é mais difícil, é Matauranga Maori, que é como é que a gente faz ciência, faz educação nessas duas lentes, nessa interface produtiva de conhecimentos epistemológicos europeus e indígenas. Não é fácil, mas é o que faz esse país interessante. Eu vou calar minha boca, que eu já falei demais, e queria ouvir de vocês e abrir a roda, que é o que mais interessa. Da linha também, se quiser conversar. Mas não terminou os pais ainda. Mas tem demais da linha. Tem uma hora que a gente tem que aprender a terminar, meu amor. Ah, não, foi ótimo. Genaro, que nem você falou do Tangatitiri, é a terminologia que eu sempre escutei. É, Tanga Whenua, Tangatatiba. eles os maoris se intitulam Whenua e os imigrantes Tangatitiri. Uhum. Eu nunca tinha escutado o outro que você falou. Tauiwi. Iwi, Iwi. Esse daí eu nunca Tauiwi. tinha. Uhum. Tauiwi. Pois é, Nando, eu não sei se Tauiwi é justamente o Tangata Tsirit que não tem uma consciência do tratado. Eu, Pode ser. Uhum. era o meu caso, até bem recentemente. Oi, Amanda. Ah, foi ótimo, Genaro. Obrigada por toda a explicação. Eu nunca tinha escutado ninguém apresentar tudo isso em português, então é muito útil, né? Por mais que a gente escute falar isso em outras línguas, é legal a gente escutar na nossa própria língua, traz até um esclarecimento, é, sabe? Em detalhes, assim, que às vezes passa, né, na tradução. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, que eu queria te perguntar, como você também trabalha na massa e você também trabalha nessa parte de educação. Sim. Como que você vê essa questão de
quando a gente tem que captar fundos de pesquisa, né? Aplicar Hum, para grant, né? sim, Muitos dos grants que a gente tem que aplicar aqui a nível de Nova Zelândia, sim. um dos requisitos, né, inclusive para conseguir, né, por mais que no papel não é obrigatório ter a Isso. Vision Mataranga, a gente vê que Veja na Matarã. prática Isso, precisa ter o que a gente chama VM, né, que é o Vision Mataranga. A gente isso, precisa, né, ter isso, esse comply pelo VM para conseguir mostrar a importância desse projeto. isso. Como que você vê essa questão quando você tem que interagir com indústria ou com terças partes, né? Você vê que tem essa questão que eles entendem que é uma questão genuína, ou você vê que é uma coisa fácil de acontecer Sim, em interação com maores, eu entendo, né? sim, sim, Ou sim. você vê mais que é uma questão assim, ah, vocês querem pegar o benefício, tipo, como se quisesse benefício, só Sim, dar um checkbox no GRAIN. sim, sim. Como que você vê essa interação na sua área? Ô, Amanda, eu já vi de tudo, para ser sincero, sabe? Tem muita gente que game the system, porque né? Tem muita gente que é muito cínica em relação a isso e fazem um exercício bem, como você falou, de tick box, né? Eu vou chamar, até chamar estrategicamente um colega Mauri para dizer, olha, estou trabalhando com outra pessoa Uhum. de uma maneira, como os maoris falam, bem tokenistic, né? Só bem superficial. Já vi pessoas extremamente também acreditando que isso faz parte de uma transformação na maneira de fazer ciência nesse país e de algum jeito, eu acho que é isso, fazer uma contribuição até mundialmente, assim, porque por fazer essa ciência híbrida de algum jeito, né? Então, para ser sincero, eu já vi de tudo. No caso de educação, eu acho que é mais fácil, entre aspas, porque tudo que a gente está fazendo de grants, a gente fez uma aplicação de grants que fez sucesso, por exemplo, foi para trabalhar com um novo currículo de história. Então, assim, a gente já estava alinhado com um currículo que é bicultural. Então, sabe, as pessoas Uhum. que estavam envolvidas, eu sentia que estavam. Um dos caras era um professor, né, um full professor, que já tinha trabalhado no Tribunal de Waitangi. Então, uma galera que já está há muito tempo comprometida com essa história enfim, de honrar o tratado, de descolonização, epistemologia, enfim, sabe? Então, foi muito. Acho que eu dei sorte nesse sentido, Amanda. Mas eu já vi, assim, eu não sou da área, eu queria que você falasse mais, porque claramente você entende mais do que eu. Mas eu Não, vi muita gente apostando aí numa economia maori, né? O Maori tem, a sim, gente não fala de terroir para a produção agrícola, sim, sim, as sim. pessoas têm usado de algum jeito, não é terroir, né? Mas uma coisa assim, o brand neozelandês tem a ver com ser pure, mas de algum jeito ser um país interessante porque é indígena. O Miraca é uma história de sucesso, né? O leite Maori, né? Que é vendido na. Sim, Então todo mundo de algum jeito quer estar do lado correto da história, né? Inclusive os consumidores. Então ter um produto que vem de um país que não só que lida muito bem. Essa é a fama da Nova Zelândia, né? A tradição e o futuro ao mesmo tempo. É os que os maoris falam, é uma win-win situation, né? O que é bom para os maoris vai ser bom para o resto da Nova Zelândia. Enfim, mas fala você, quais são as suas experiências com isso? olha, eu na verdade faz só 4 anos, né, que eu moro aqui na Nova Zelândia e então assim, para mim tudo isso é muito novo ainda, né? E eu ouvi falar de Maori só quando eu me mudei para cá, né? Tipo, eu não tinha um conhecimento de histórico, né, de pesquisar sobre isso antes, não tenho. E eu comecei a ter mais essa interação em relação a essa da Vigia Mataranga há 2 anos atrás, quando eu comecei a tentar esses fundos de pesquisa. E eu tô achando assim que é um desafio muito grande. Eu não acho que no meu caso, né, como você tem que interagir com a indústria, você tem que construir um relacionamento e esse Sim, relacionamento tem que ser mantido ao longo dos genuíno, anos, né? né? Então, assim, é bem desafiador, assim. Walter, você que trabalha com ciência, hard sciences, qual é a sua opinião? Então, eu tenho até uma experiência, né, um exemplo para dar para vocês, que tem uma vez, a primeira vez que eu fui para o Queenstown Research Week, né, me marcou um pouco porque teve bastante palestras Maori, de cientistas Maori, e na própria introdução do congresso, o povo falou que, eu acho que era, eu não lembro qual era a versão, qual era o número do encontro, né? Eu acho que era 42º, 43º, uma coisa assim.
E eles deixaram claro que era a primeira vez que eram cientistas maoris estavam apresentando nesse evento. Aí isso chamou atenção, e assim. E ao meu ver, eu assisti algumas palestras deles, né? Ao meu ver, eles possuem. Isso é só uma questão de visão, tá? Eles possuem uma forma diferente de fazer ciência do que a gente normalmente está acostumado. Pode ter sido também as palestras que eu assisti, não sei. Pode ser que eles sejam diferentes mesmo, ou pode ser que foram exemplos que eu assisti. E eu lembro que estava tendo bastante, assim, incentivo para que eles se ingressassem mais e fizessem mais pesquisa com a gente, com a gente que eu falo assim, com pessoas não maores. Ok, e aí foi legal, foi bacana. E aí, no ano seguinte, eu voltei para lá, cadê os maores? Não estavam mais. Voltou tudo tipo, não tinha mais maori lá. Então, assim, eu fiquei, ué, tipo, no ano passado teve toda aquela, né, todo aquele incentivo. Teve aquelas introduções com danças maori, com bandas maori, foi tudo assim uma coisa bem, bem legal de ver, e aí no ano seguinte já não estavam mais. Aí assim, eu não sei se eles, pela forma de eles fazerem um pouco de ciência de uma maneira um pouco diferente, não sei se eles têm, se é difícil, né, unir as duas culturas e fazer tipo uma ciência só, única, ou se a diferença é tanta que é muito difícil de juntar e fazer uma forma única de ciência, se é que deu para entender do que eu falei, mais ou menos. Posso perguntar uma coisa? Ah, diferente como, Walter? Eu fiquei com com a pulguinha aqui. É assim, normalmente a gente dá, digamos, na universidade, assim, tipo a MES, né? Tipo, ó, quando a gente faz, assim, pesquisa, a gente. É porque, assim, na minha área, no caso, é saúde, né? Digamos assim, quando a gente vai publicar um artigo, no caso de saúde, eu vou dar um exemplo só para você entender melhor. A gente quer testar se a acerola trata dengue, né? E para a gente publicar esse artigo, a gente tem que comprovar por A mais B mais C mais D mais E que a acerola está tratando a dengue, né? E as palestras que eu vi lá, eles não faziam muito assim, né? Eles faziam mais assim, tipo, mais por questão visual ou por questão da confiança. Só que a gente, confiança não rola, você tem que comprovar por A mais B mais C mais D e você tem que comprovar várias vezes para você passar aquela informação como verdadeira. E eu vi que, eu lembro até de um exemplo, assim, de que eles estavam fazendo, eu não sei se já fez o Hospital Maori em Hamilton, aí estavam com exemplos de tratamento de feridas com ervas e numa câmara, né, com alta concentração de algum gás lá para melhorar a ferida. Mas assim, eu acho que faltou essa questão de comprovações, sabe? Então, eu acho que foi um pouco assim, que nem a gente também, se a gente for considerar os indígenas do Brasil também, né? Ah, Sim, tal, sei lá, chá de erva cidreira faz bem para diarreia ou trata, e essas coisas assim que às vezes não tem comprovação e o pessoal acaba passando como verdade. sim. Ah, joia, não? Eu não sei, eu vou botar dois links aqui no chat. Não sei se vocês lembram, mas em 2021 o país pegou fogo porque houve uma carta de eminentes cientistas da Universidade de Auckland, bambambãs assim, que escreveram uma espécie de manifesto dizendo que Matauranga Maori não era science. Isso, lembra dessa discussão? Então tem a ver com isso que Walter estava falando. E é interessante acompanhar o debate, porque aí teve réplicas, tréplicas, etc e tal. Mas eu achei que a discussão mais fica bem emocional, né, no final das contas. Foram alguns malucos falando, olha, isso é uma falsa questão. A gente sabe que a ciência tem um método e Matauranga Maori tem outras bases, né, epistemológicas que a gente só está falando que vale a pena explorar a interface de novo, sabe, entre as duas tradições, porque apesar de não ser, né, não ter origens europeias, copernicanas, sei lá o quê, baconianas, a base de conhecimento maori é empírica também, né? Ela tem a ver com observações, né, dos ciclos da natureza, etc e tal. Então,
dá para, enfim, eu acabei conhecendo o trabalho da Ocean Murphy, que é uma cientista química, né? E aí eu só estou mandando também um segundo link, porque saiu uma publicação, 2 issues desse jornal sobre Matauranga Mauriciência. Walter, talvez te interesse. Muitos dos debates eu não consigo acompanhar, mas tá aí para cientistas de verdade digerirem. Uma coisa interessante, foi que quando eu fiz o doutorado, não tinha nenhum Maori. Então, os Maoris que a gente conhecia, eles vão mais para a área de educação, mais para a área de linguística. E eu não sei como é que está agora, mas isso é 15 anos atrás. Poxa, Ah, Nanão, eu posso te dizer que na Messi, até os primeiros Maurícios foram contratados quando eu entrei recentemente também, no uhum. Instituto de Educação, só por conta desse comprometimento da Messi de virar essa Tetsiri-Led University. Que aí eu achei, no começo todo mundo era muito cínico, né? Que é isso é só um brand para atrair, né? Um pouco essa linha que a Amanda sugeriu. Mas, não sei o que aconteceu, mas algumas pessoas tiveram a ideia. E se a gente contratar intelectuais maori? Isso mudou tudo, sabe? Dentro do nosso programa, pelo menos. Lá no meu grupo tem um. Hum, Assim, tem um. Acho que no prédio todo deve ter mais ou menos 50 pessoas e uau. tem um Maori. Lá na biblioteca tem bastante gente, tem todo um setor, que é o setor Maori, e tem bastante gente, né? É bem misto mesmo. E a gente vê vagas abertas, assim, exclusivas para Maori, e é engraçado que uma delas não estava dizendo que só podia ser para Maori, eu me candidatei. Era administrativa, então era na minha área, né? Mas no setor Maori, e a entrevista foi muito interessante, foi muito diferente Hum, todas as entrevistas que eu já fiz na minha vida. Eu fui ah, recebida com biscoito, com bolo. Ganharam, Carla? Nossa, já comecei comendo. Fui recebida com abraço. Qual entrevista que você é recebida com abraço? É, foi uma conversa e era numa casinha de madeira que tem lá na Messi, eu esqueci o nome, antiga, ou seja, não foi em prédio. Então, era o environment, o ambiente era diferente, as pessoas, sabe, sorriam, parecia um bate-papo. hum. Muito legal. E eles batiam muito na tecla de a gente precisar ser. Como é que fala? Confidencial? De tudo ser confidencial. Não, mas várias perguntas em relação à confidencialidade. Aí eu falei, não, Hum. eu trabalhei com RH, sabia o salário de todo mundo. Eu trabalho com voluntários, sei quem está preso, quem não está, quem cometeu vários. Pode contar comigo. Mas assim, mesmo assim, não passei na entrevista. Mas um mês depois, eu vi a vaga aberta novamente. Olha só. E aí eu achei estranho, né? Porque assim, eles não contrataram ninguém, não sei se nenhum Maori se candidatou. E a outra coisa que eu queria perguntar, eu vi Lu com a mãozinha. Peraí, Lu, rapidinho. Volta, vocês da ciência muito inteligentes, peraí que eu vou puxar aqui um pouquinho para baixo. Uma coisa, Duolingo, gente, que é a parte básica. Duolingo, eu amo Duolingo, faço há muitos anos, fiz francês, espanhol e tal, e sempre me pergunto, cadê o Duolingo do Maori? E já ouvi falar que, não, é isso que eu queria te perguntar, Genaro, se é verdade ou se não é, ou se você sabe, que os próprios Maoris, por eles terem várias línguas diferentes, que eles não chegaram a um acordo de qual seria a língua que seria disponibilizada para aprendizado no Duolingo. Então, que por isso eles decidiram não colocar. Porque no Duolingo a gente vê que tem a preparação para novas línguas. E o Maori, assim, tinha questionamento em relação a isso. Você já Hum. ouviu falar sobre isso? Carla, não ouvi, não. Eu só, assim, posso estar enganado. Assim, o Maori Tereu Maori era uma língua oral e ela foi codificada depois da chegada dos europeus. Mas a codificação, né, dos fonemas para os grafemas aí, ela foi universal. Então, todo Maori escrito, eu acho que é igual na Nova Zelândia inteira. O que você tem é diferenças regionais de sotaque.
Mas eu posso estar enganado, mas a língua é a mesma. Então eu acho que assim, a falta de Maori no Duolingo não seria por uma diversidade linguística, porque a codificação é a mesma, Uhum. por tudo que eu sei, sabe? Não é espanhol e português, não é como galego e português, enfim, não tem essa diferença. A codificação é a mesma. Os que você tem é só diferenças de sotaque, basicamente. Por exemplo, o Anganui e Fanganui, a forma de É, falar, né? exatamente. Auraque, Autaque, tem umas coisas assim na Ilha Sul também, sabe? Mas isso é bem interessante. De volta, lembra que eu estava falando do contexto de colonização e de imperialismo no século XIX? Por que que por que que os ingleses e franceses começaram de algum jeito a colonização, né? Era uma luta entre católicos e protestantes, sempre foi, né? Na Polinésia, não na Melanésia e na Micronésia. Polinésia é basicamente Nova Zelândia, Havaí e Rapa Nui, esse triângulo, né? E a resposta simples é porque existia quase uma homogeneidade da língua polinésia. Na Polinésia, do Havaí até a Nova Zelândia, até Rapa Nui, que é a Ilha de Páscoa, a língua é muito parecida. Muito parecida. Então você tem, é impressionante. Você pensa aroha, aloha, é amor, né? Uhum. Enfim, tem Até várias, o Talofa mesmo, que é o oi, alo- né? Em várias, eu estou fazendo uns slides várias, educativos, várias, e aí, aprenda umas palavras. Mas essa palavra já era da outra. Então, eu percebi que realmente se repetem. várias. O Capitão Cook, né? Que é o Cabral deles, né? Quando ele veio para cá, a primeira coisa que ele fez, ele foi muito sagaz. Ele trouxe, na verdade, teve um taitiano, né? Chamado Tapuia. Ta- Tapaia, eu posso estar enganado, Tapuia ou Tapaia, que se candidatou. Eu vou com você. Ele falou, venha, porque ele sabia que ele ia ter um intérprete que conseguia entender os Maori aqui. Uhum. Então, ele serviu, foi estratégico, conhecia a região, sabia se comunicar, entendia os Maori, mesmo sendo do Tahiti. Mas, enfim, estou falando isso porque tem uma homogeneidade da língua polinésia, não tem uma língua polinésia, mas entre a língua Teriu Maori é basicamente a mesma coisa, exceto eu posso perguntar para meus colegas de trabalho por que não estariam no Duolingo. Acho que pode ser com essa coisa dos maoris, assim. Os maoris têm uma coisa muito protetora com seus taonga, né? Que são os tesouros. A língua é vista como um tesouro. Então, assim, o Duolingo, bem ou mal, é uma app proprietária. Não sei se pode ser isso também, sabe? De ceder. Isso também, né? Porque ao mesmo tempo que eles querem que a gente aprenda, Isso, isso, né? Eles isso. mantêm isso fechado a sete chaves, então. Isso. É um paradoxo mesmo. Vocês têm uma versão, uma app daqui, eu não sei, Carla, eu posso perguntar. Oi, Luciane, você está aí super paciente, desculpa. Não tem problema. É, Antes de eu fazer minha pergunta, eu queria só compartilhar que eu fiquei muito impactada quando eu fiquei sabendo que a língua maori, que é um super tesouro para eles, né, que está ali mencionado no tratado, foi banida das escolas por muitos anos, né? As crianças eram proibidas de falar maori. E aí, por isso também essa iniciativa de criar as escolas novas para resgatar toda essa língua e tudo, né? Toda essa linguagem. Mas a minha pergunta sai um pouquinho disso, tem a ver com as políticas públicas. Quando eu cheguei aqui, tem 3 anos só, mas eu pude ver que o governo anterior, ele movimentava bem essa ideia de tentar honrar um pouco do tratado e resgatar um pouco dos direitos dos maores. Então, a gente chegou a ver, assim, algumas iniciativas públicas visando isso, né? Eu queria saber se vocês têm conhecimento se está acontecendo mudança significativa nesse sentido, desse novo governo? Se houve algum retrocesso, como é que está isso, sabe? A pergunta é para quem, Luciane? Para todo mundo? Para todo mundo, mas você pode começar. Ah, poxa, é o pipi não, né? Porque tem muita especulação, né? Mas assim, Pois é, eu aqui, Luciane, eu tô assim, eu não sei onde é que todo mundo se situa no espectro político, né? Mas eu sempre me situei à esquerda do espectro político. E aí o que eu achei mais curioso, assim, de saber, né, eu não estava aqui na década de 80, na década de 70, mas essa aliança entre Maori e o Labour, que seria uma espécie de PT daqui, né, o Partido Trabalhista, nem sempre foi pacífica, assim, né?
Quando eu cheguei aqui, o Maori tinha o maior ressentimento do Labour, porque o Labour, de algum jeito, é a grande ironia, alguém falou de paradoxo, você não foi, Carla, mas um dos grandes paradoxos é que as grandes mudanças no sentido de mudanças neoliberais trazidas nesse país foram pelo Labour, sabe? Toda a abertura da economia que a gente associa no Brasil a Collor foi feita pelo Labour na década de 80 aqui, sabe? Então, quando eu cheguei, por exemplo, o Partido Maori estava puto, perdoe meu francês aqui, mas puto com o Labour também por outras traições históricas. Então, eles estavam aliados com o National. A coisa mudou recentemente, porque Jacinda e depois o Chris Hipkins fizeram políticas muito voltadas para a inclusão Maori. E o National agora ele está com um teor bem mais conservador do que nos anos 90 com John Key, por exemplo, que era muito mais light, né? Então tem o David Seymour, que é um cara de mais ultradireita, digamos assim. Esse que é o cara que está agora tentando criar um novo, uma proposta de lei que mudaria tudo. Para os maoris, assim, ela é ofensiva, chega a ser, né? Os debates estão bem quentes, se vocês derem uma olhada. Se quiserem seguir aí o rabbit hole de David Seymour e novo Treaty Principle Bill, dê uma olhada, é muito E, interessante. e o David Mas Seymour é de Palme, né? ele é de Palm, é, Ele originalmente? é. Ah, que interessante, que interessante. Mas ele é aqui, ele é o MP, né? Ele é o vereador, digamos assim, de onde eu moro aqui, né? Mas eu acho o seguinte, quando me perguntam, meus alunos estão sempre assim, porque a gente está, olha a nossa posição. Eu tenho que treinar professores de história para um novo currículo que agora a gente não sabe se vai existir, porque pode ser que mude tudo. Eu acho que é muito pânico antecipado, porque se tem uma coisa que o National gosta de se associar, é como o partido do budget, né? Um partido consciente do dinheiro. Se eles mudarem o currículo todo, isso vai ser um gasto de dinheiro violento. Então, só por essa razão, eu acho que eles não vão fazer mudanças muito radicais em coisas que já foram feitas, que seria contradizer a agenda deles, que é o partido digamos assim, né, do orçamento, Do dinheiro. do orçamento bem usado, digamos assim, do dinheiro, exatamente. A Idália sempre melhorando minhas explicações, né? Genaro, você conhece a Alcol daqui, né? Sim, Então, ela virou, com o partido de Jacinda, o passado, Tepukenga, ou Tepuken, não sim. sei como é que se fala. E agora, voltou, A ele seu não, call. voltou a ser o COL. E aí já tinha impresso tudo, né? Material, É, sério. que é Ele uma, ainda vai fazer parte dessa, como eles falam, umbrella, né? Mas ela não vai levar o nome Tepukenga. pois é, a mesma coisa com o Waka Kotahi, né? Lembra que é a agência de transporte tá tendo esses debates assim que Aí, Sabe quem que estava fazendo rebrand do Waka Kotahi todo para Maori? O Jim, aham, do React. aham, era Ele que é desse os setor. logos todos, é. Tava louco! Eu tava conversando com um amigo meu que é um engenheiro sênior da Wakata, e falou, a gente só chama de Wakakotari aí. Aí tem isso também. Mas, assim, para muita gente, são coisas que estão distraindo a gente das questões mais sérias, né? O país está em recessão. E aí, qual é o projeto, de fato, né? Esse não é o governo da economia, então, pelo menos, né, que salve a gente desse buraco aí Tá meio pão e circo, né? recessivo, né? Fica uma coisa. Tomara que a gente não importe o que eles chamam de guerras culturais, né? Porque se a Uhum. gente ficar nesse debate de gênero, de língua, de não sei o quê, a gente vai, né? It's the economy stupid, como dizem, né? Esquecer das questões que mais interessam, que são, no final das contas, materiais. Genaro, uma coisa, assim, eu não sei, por ser brasileira, se isso me impactua bastante, assim. Quando a gente chega aqui, a gente vê uma certa divisão, mas que Sim. no Brasil a gente nunca teve isso daí, porque nunca teve divisão de cor, nunca teve, como teve nos Estados Unidos, como teve no o apartheid, a gente sempre foi todo mundo misturando com todo mundo pegando todo mundo, Hum, entendeu? Nunca teve essa coisa tão eu hum, aqui, você aí. Então, isso, quando eu cheguei aqui, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Inclusive, um, um policial, quando eu cheguei aqui, porque uma Maori roubou minha bolsa. hum, Aí,
o policial veio para mim e falou assim: como que ela era? Eu falei: ah, sei lá, ela era tipo assim, da nossa. Ele falou: ela era branca ou era maori? Eu falei: ah, sei lá, ela era assim, ai, acho que meio branca, como eu. Ele falou: não, você não é branca, eu sou branco. Hum. Então, esse de colocar em caixinhas, entendeu? A gente, você não é branco, tem uma Maori, eu sou branco. Então, isso eu acho que impactou muito para mim, que nunca tinha tido essas caixinhas no Brasil, entendeu? A gente nunca teve a caixinha de lápis de cor no Brasil. Aqui você tem o branco, tem o não sei o que lá, tem o blá blá blá. Eu não sei, o que que você É, é complexo, né, essa questão no Brasil, porque o Brasil, ele cria uma coisa que é muito nova, né? Gilberto Freire ele chama de meta-raça, né? O Brasil ele fala o seguinte, a meta-raça para Gilberto Freire é uma criação bem brasileira, né, no processo de descolonização de Portugal, né? O brasileiro tem que falar, pô, se a gente não é português, o que que a gente é, né? Então, cria essa meta-raça que é o brasileiro, que seria Hum, essa mistura, né? Só que eu acho aí, eu concordo em parte contigo, Nanda, mas a gente sabe, né, apesar de a gente normalmente se auto-identificar com brasileiro, né, essa umbrella term, o Brasil, na rua, a gente sabe, né, identificar, né, rapidamente, com um olhar na Bahia ou em São Paulo, classes sociais que normalmente estão associadas também à cor de pele, né? E, então, assim, é um racismo diferente, né, o nosso. Tem uhum. um sociólogo brasileiro, eu esqueci o nome, mas ele chama de racismo à brasileira. Porque o racismo à brasileira, para esse antropólogo, é um racismo que nega ser racista, né? Então, assim, no Brasil tem pesquisas, a Lilia Moritz tem um artigo que é saborosíssimo, que ela faz pesquisa, né, em São Paulo, no Brasil, e fala assim, você é racista? Aí a pessoa fala, não, não, claro que não, claro que não. Mas você conhece alguém racista? Claro, conheço vários. Então, assim, o paradoxo brasileiro é que todo mundo se vê como uma ilha de não racismo, arrodeado de um mar de racistas. Esse é o nosso paradoxo. Hum. Então, é o que eles chamam de racismo à brasileira. A Nova Zelândia, mas a gente se recusa a não ser no senso de usar essas categorias, né? A gente não usa etnia, a gente usa mais cor de pele, né? É, Branco, negro, pardo. Aqui eles usam muito etnia, né? Eu sou maori, eu sou tangatafeno, eu sou europeu. Então é só diferente a maneira de categorizar. Mas é isso. As hierarquias todo mundo sabe. Tem hierarquias no Brasil também, né? A gente sabe disso. Tem uhum, medos associados, não só à classe, mas também a uma percepção de perigo associado à pele. A gente sabe disso também. Mas é só diferente, eu acho. ok. Aqui eles são muito ingênuos. Eu acho que para a gente sabe, a gente vivia um mito de democracia racial e a gente já vem discutindo isso, como é um mito, né? Há muito Hum, tempo. Eles eu acho muito ingênuos aqui ainda. Eles acham, eu ouço, não sei se já ouviram essa expressão que para mim parece tão ingênua. Eles acham que a coisa das etnias vai se resolver na cama, eles falam aqui, né? Ah, com a mistura. A gente fala, não, galera, a gente está se misturando assim há 500 anos e a gente ainda tem uma hierarquia, a gente tem racismo, não se resolve assim. Eu acho ingênuo, porque a gente começou o debate sobre raça mais cedo no Brasil. Eles estão tendo que resolver isso mais agora, assim. Mas eu entendo o que você está falando, é só diferente, Nanda. é diferente, é. E eles não têm a categoria de mestiço, que foi outra criação latino-americana. E a história de mestiçagem é muito interessante, né? Porque ela é Uhum. uma resposta criativa a teorias de racismo científico do século XIX. Então, existiam teorias de racismo científico, eugênicas, de base eugênica, né? Que diziam, olha, o sangue europeu ele vai prevalecer, obviamente. Inclusive, tinham antropólogos no Brasil prevendo a data. Uma das datas era 2012, que o Brasil ia ser totalmente limpo dos sangues indígenas e europeus. Não estou mentindo, isso são estudos antropológicos do século XIX. Só que aí, tchau, Amanda, um beijo. E aí, a resposta ao racismo científico foi a criação do mestiço. E pessoas que começaram a dizer: não, olha só, o mestiço é uma coisa interessantíssima, é uma raça forte, ela é uma mistura, ela não vai se degenerar, ao contrário, ela, como seres híbridos, como vira-latas aí da natureza, ela pega um pouco de tudo, sabe? A gente vai, we will survive, digamos assim. Então, foi uma resposta ao racismo europeu. Eu tenho uma... Interessante. Sorry.
Vai Mas não. aí, desculpa, só para comentar, aí o movimento negro do século XX fala, pô, foi legal, mas também preveniu a gente de discutir o nosso racismo. Porque todo mundo agora se define como mestiço, então a gente não fala de quem é branco, quem é preto, quem é, né, sabe? A gente demorou de discutir nosso racismo, que é muito peculiar, o racismo brasileiro. É. Eu tenho uma pergunta para Dalinha. Ah, boa! Quando a gente participou de um curso lá no Hancock House mesmo, sobre a cultura maori, e falaram muito do Matauranga, né? É, e tinham duas maoris que participaram do curso, só que elas assistiram o curso, era de dia inteiro, no chão, sentadas. E Hum. eu tava ali, porque era um e eu tava incomodada, porque eu queria sentar também. Eu tava, mas eu falei assim, não, vou me comportar, né? Aquela coisa de mãe, né? De você ouvir a mãe, se comporte. Aí eu falei, nossa, como eu queria estar ali, tá muito melhor, muito mais confortável. E elas deitavam, não sei o quê. E foi o dia inteiro assim. Dalinha, como era lá na sua escola? Vocês ficavam no chão? Quais eram as maiores diferenças da escola normal que você vai? Normal, não é normal, não é a outra, não é a normal. São escolas diferentes, da escola que você vai e dessa escola que você ia, Maori. Eu não lembro direito, Hum, papai. não lembra, né? Era pequenininha? Do Corrangareu, né? Eu era pequena. Tá. É, Carla, você já entrou numa escola primária neozelandesa? Não. É interessante, porque Porque a gente senta no chão. senta no chão. Ah, é? É muito. Em qualquer escola mainstream de língua inglesa também, assim. A gente senta no É chão. muito diferente, não tem carteirinhas. É basicamente, não tem muitas não tem paredes. Você tem agora, eles chamam de free range kids, que eles estão rodando, assim. É polêmico também. Tem gente que já acha que é um laboratório pedagógico aí que pode dar errado. Mas não tem mais salas tradicionais, tem vários professores, tem muito co-teaching nas duas. Eu acho que a grande diferença, se eu puder explicar, porque da linha era pequena, né? Dos Kohanga, é que eles trabalham com a ideia de Tuacana, que é uma pedagogia maori. Tuacana Teina e o Ako prevê assim que todo mundo, independente da idade, está todo mundo junto. Então você não tem diferenças, assim, tem diferenças, mas em creches tradicionais você separa a criança pela idade, né? Não nos Kohanga. Por quê? Porque O placenta também não. ele partem do princípio que o Tuacana, o mais velho, ele tem uma função de ensinar o mais novo, ele aprende ensinando o mais novo, e o mais novo se beneficia de ter um irmão e uma irmã mais velha. Uhum. Então é uma bagunça maravilhosa, eu acho, assim. Genaro, uma coisa que eles falavam no Play Center, sobre tua canatena é que o maior ensino menor e o menor ensino maior. É sempre Exatamente. uma transferência Exatamente. de aprendizado e de ensinamento. É. Uhum. Exatamente, exatamente, exatamente. Eles chamam de ACO, é uma pedagogia maori, esse aprendizado recíproco, né? É uma coisa Uhum. que a gente tenta fazer também na universidade. Sempre quando esses nossos alunos, é o que a gente fala, a gente está aprendendo com vocês, estão aprendendo com a gente. A linguagem, né? Aí é engraçado isso com os Maori, né? Porque eu aprendo muito. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, olha, a gente trabalha isso no Brasil, horizontalizar o conhecimento, né? Eu achei que estava abafando, né? Aí um amigo, um colega meu falou, não, não, não. Essa não é uma boa metáfora, porque na Nova Zelândia tem montanhas. Então a gente não está horizontalizando. O que a gente está reconhecendo é que cada pessoa é um rangatira, é um líder, um chefe do seu próprio manga, do seu próprio montanha. E cada um tem sua montanha, e cada montanha tem um mana, tem um poder, tem uma história, deve ser reconhecida. Então nós somos iguais, não porque está tudo horizontal, mas porque cada um reconhece que cada um fala de uma montanha diferente. Eu achei bem bonita a metáfora. Então, assim, Não os tinha maoris são pensado sempre. nisso. Os maoris, eles chamam de rangatira kiterangatira. Cada pessoa é um rangatira. Então a gente está aprendendo de rangatira para rangatira. Todo mundo é chefe. E Mas aí, assim, foi uma das. Volta e meia eu recebo aperto de ouvido dos meus colegas maoris, que eles falam, ó, não venha reduzir o que a gente faz nesse framework, quadro de referências de fora. hum, É bem legal.
Mas voltando à Renata, seria é, invasão dela de sentar junto com eles? Ela estaria ah, passando ali de uma, da linha, ou ela poderia fazer isso? Como que a gente se interage nesse contexto? Eu acho que eu sempre perguntar. Eu sempre pergunto, can I join you guys? Uhum. Hum. Só isso. Hum. E foi engraçado nesse curso, né, que foi um dos primeiros cursos também que eu fiz, né, da questão de cultura maori. Aí foi lá que eu aprendi também Matauranga, a palavra Matauranga, né? É. Matauranga, que é a sabedoria e tal, né? Só que toda hora eu tava esquecendo, o Carla também tava esquecendo, né? Aí eu falei, não vou pensar aqui em alguma coisa para não esquecer mais, né? Eu falei, Sim. Matauranga. Aí eu falei, Tauranga é o nome de uma cidade ali em cima, né? Tipo, você vai botar o mar na frente, bota Matauranga, então é sabedoria. Aí Carla toda hora tava esquecendo, eu falei, ó, lembra da cidade, ó, Matauranga. Ela, tá bom. Mais de tal. A- Não, Aí, aí foi a professora perguntou para Carla, e aí como é, não sei o que, foi falar alguma coisa. Ela, Mataranaki. Não, Ótima. Era uma cidade, era um mar com uma não. cidade. Macoromanda, Matal, pô. Aí vai até a hora que chega, né? Saiu, gente, saiu. Essa foi Matarana, ótima. que é ótimo, velho. Mas assim, valeu, porque a gente nunca mais esqueceu, agora não esquece não. É, é ótimo, tá ótimo. Uma Eu coisa nunca que eu tinha pensado que tem uma etimologia aí com tauranga. Tem que ver por quê, Uhum. Possivelmente. né? Eu acho que a gente perguntou isso até no curso, agora a resposta eu não vou lembrar. E tudo o significado de Tauranga eu não lembro, mas Olha só, tá Na bom. apostila tinha. Mas na eu não nossa lembro onde tá a apostila apostila. tinha. Matar. Sensacional, Genaro. Muito obrigada por. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês que não dormiram. Não, não. Genaro, queria dizer também que essa parte histórica da introdução que você trouxe, ela é fantástica. Eu Tem adorei, achei que. é muito bom, porque aí é aí que você entende muita coisa do que está acontecendo agora, né? É, resgatando um pouco da história. É, Então, assim, não achei cansativa, achei bem legal. Muito obrigada pela que aula, bom, muito que bom, obrigada. que bom, Luciene, obrigado. Esse é o grande debate que eles estão tendo aqui, porque o David Simon queria fazer um plebiscito. E aí as pessoas que estão cautelosas, que falam, olha, a gente não está preparado para esse tipo de plebiscito, falam justamente isso. Até 2023, você podia sair da escola neozelandesa sem aprender história, neozelandesa. É uma coisa mais louca do mundo. Mas só agora com o Jacinda, né? E aí eu, como historiador, aí eu agradeço a ela. Ela cria esse currículo compulsório de história nacional. E aí o argumento das pessoas, ó, não dá para fazer um plebiscito quando só 10% das pessoas, não só a gente que vem de fora, mas neozelandeses, sabem nada do que aconteceu, do tratado. Como é que você vai dar opinião sobre o tratado se você não sabe, né, o contexto, né? Então, que bom que serviu. Isso eu aprendi com muita gente, principalmente com meus os calmatos aí, né? Os rangatira, as coisas melhores que a Messi fez foi contratar alguns maores referências para gente. Toda hora que eu tinha dúvida, eu batia na porta. E eles, com muita paciência, né? Muita generosidade, estão nesse processo de educar a gente. E o que eu aprendi com eles foi, olha, ninguém sabe disso. Como você falou, Luciane, essa professora que é a referência da gente em educação, ela recebia a porrada do pai para falar Maori. Então, ela não aprendeu Maori em casa. Ela só aprendeu Maori quando ela se tornou professora adulta. Ela falou, tenho que aprender. Então, uma das coisas que ela fala pra gente, que dá dó no coração, é que ela fala, eu nunca vou falar o Maori de meu pai. Hum, É um outro Maori. Um Maori que ela diz que ela compara com o alemão, assim, que é uma língua super plástica, fluida, poética, que você pode fazer combinações. E ela fala, uma das dores que eu tenho é que eu nunca vou falar esse Maori na vida. Então, é. assim, para ela falar isso, imagine, sabe? E aí ela fala, poxa, para todo mundo, é uma coisa que eu repito para meus alunos que quando estão em pânico, o que é que eu faço? Cada um tem uma jornada. Às vezes, para a jornada de um é aprender uma palavra, ou de outros é uma frase, outros é aprender todo o Duolingo, né, cara? Mas se a jornada for genuína,
Tá valendo. Não, E para todos, oh, desculpa, vá você primeiro, primeiras eu ia damas. só completar aqui para todos nós que, assim, eu vim do Brasil, né, e comecei a aprender o inglês aqui quase do zero, e vocês também falam inglês e tal. A gente sabe a importância da linguagem. A Sim, gente sabe o quanto a nossa língua ela traz a nossa essência. sim, Então, sim. perder a linguagem, perder a língua maori representou muito. Foi perder Sim, muito da cultura, sim, muito dos saberes, sim, né? Então, assim, foi uma perda considerável, assim, na história sim. deles. Isso, isso. Tá tendo uma renascença agora, né? Que é isso que eles estão celebrando. Mas que não é dada, não é garantida, né? Isso que eles falam também. E que leva muito tempo também, né? Leva muito tempo. Muito tempo. Coisa mais triste, assim, eu não falo nunca na frente de Dália, porque Dália falava fluente, mano. Fluente. Aí entrou na escola, mainstream, né? Em 3 meses acabou. Assim, todo um É. trabalho de base do ninho do Kohanga, se ele não tiver depois a escola primária, a escola escura, Kaupapa, e depois não tiver o Te Whananga, que são as universidades, não dá, tem que ter continuidade. E nada é garantido. Essa daí que é a minha luta no português. É exatamente, Nanda, exatamente, Nandinho. Exatamente, eu sei o que que é. A luta continua, Continua. companheira, É bem isso. todo dia, velho. Todo É, dia. batendo ali a mão em ponta de faca e a gente ainda dá risada e continua. Nanda, obrigado pelo privilégio sempre falar com vocês. Bom ver os amigos. Vocês vão viajar? Bom feriado aí para vocês. Você Já também. tá aqui mesmo. Pra você Importante. também. A gente, por incrível que pareça, a gente vai viajar depois do feriado. É esperto, velho. Não vai pegar tráfego. E você Janara, vai A ficar gente por vai pro, a gente vai pro norte, lá para Spirits Bay, velho. Spirits Bay é o lugar aí, ó. Falando de Maori. É o lugar onde os maoris acham que as almas, quando você morre, elas fazem a travessia de volta para Hawaii, que é a terra originária, via Spirits Bay. Se vocês tiverem chance de ir, não é à toa que eles escolheram Spirits Bay, literalmente é uma azul cristal, porque é perto de Cape Reinga, com areia rosa. Eu não estou mentindo, é rosa, porque as conchas são rosa quebrada, é uma coisa psicodélica. Está indo ah, para. vai ter que mandar foto pra Vou gente mandar. conferir. Pra você, é mentiroso, baiano mentiroso. Não, não, vocês vão ver. É areia rosa. Então, Janara, a gente que tem que agradecer, foi assim, demais. Todo o Beijo. contexto histórico, eu acho que Ah, foi uma base super legal, e que nem a Amanda falou. Tendo isso na nossa língua, Uhum. parece que entra diferente. eu vou passar, Nandinha, depois o slide, que aí você passa para quem quiser, tá certo? Show. Uhum. E aí, E a tá, gravação também, por favor. tá lindo. Beijo para vocês, viu? Bom ver vocês todos. Um Valeu. beijo, tchau. Obrigada, Tchau, beijo. tchau.